Fala, amigos do YouTube, tudo tranquilo, tudo beleza? Hoje nós vamos entrevistar esse cabra, rapaz nordestino, mora em Recife, e eu só vou dizer uma coisa pra você: é da Igreja Cristã de Recife. E sabe onde ele está agora, meu filho? Está aqui em Aracaju, e nós não vamos perder a oportunidade. Vamos lá falar com ele. E estamos aqui mostrando para você com exclusividade através do nosso canal aqui do YouTube, para você que está aí do outro lado. Vamos obter mais conhecimento? Vamos? Mas aí agora deixei você curioso, porque você ficou pensando aí, o que será que o professor Nildo está falando, né? De quem será? Quem é essa pessoa que ele está falando? E eu vou mostrar para vocês em detalhe de quem é que eu estou falando, e na íntegra nós já vamos para a entrevista com esse homem de Deus, um homem abençoado que tem muito a nos ensinar aqui através do nosso canal no YouTube. Vamos lá ver. You already construct something in your life, right? Sometimes we make projects for school and everything, so we are constructing something. Esse in homem our tem lives. feito um In excelente some trabalho de alcance internacional, de alcance nacional e por todo o Nordeste, e nos alcançou. Eu estou falando dele mesmo. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Conexão Stone Campbell. Eu sou Bruno Moraes, estou aqui para conversar com você. Estamos aqui com o pastor Bruno Moraes, esse homem especial, um homem de Deus, que tem aqui muito para nos ensinar, e principalmente nos ensinar o que é esse movimento de restauração. O senhor pode falar para a gente o que seria esse movimento de restauração? Claro, Nildo. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por esse canal que é tão importante. É um canal que você traz conhecimento em diferentes áreas, e isso é interessantíssimo. E eu fico muito feliz de poder participar e falar sobre algo que arde no meu coração. Eu gosto muito da teologia e gosto muito da história do movimento de restauração Stone Campbell, que deram origem às igrejas de Cristo. As igrejas de Cristo aqui no Brasil são oriundas desse movimento. As igrejas de Cristo cristãs nos Estados Unidos, os discípulos também. E eu gosto bastante desse movimento. Então, para mim é uma honra falar sobre isso. O que é o movimento de restauração Stone Campbell? Quando você constrói uma casa, e essa casa ela é feita com materiais específicos, esses materiais eles são de uma cor específica, são feitos de uma matéria-prima específica, as cores dessa casa são cores específicas, mas depois de 100 anos, se você não der a manutenção nessa casa, essa casa está velha, as cores já não são a mesma, alguns daqueles materiais podem ter estragado, e quando essa manutenção não é feita diariamente, o que é necessário depois de anos é uma restauração. Ou você restaura ou você reforma. Se você reforma, você pode dar outra forma. Você não precisa necessariamente usar a mesma madeira no piso que você usou há 50 anos atrás, o mesmo tipo de telha que você usou há 50 anos atrás. Você simplesmente pode usar outra coisa. Você não precisa deixar com 2 quartos, você pode deixar com 3, com 4, com 1 quarto. Você pode fazer um primeiro andar, um térreo. Mas quando você restaura é diferente, porque o processo de restauração é trazer a originalidade de novo, como se fosse nova, da forma que foi feita um dia. É dar a mesma experiência para aqueles que moraram há 50 anos naquela casa, de entrar no mesmo ambiente e sentir como se estivesse há 50 anos atrás, né? Ao ponto disso, quando acontece, eu já vi alguns programas de TV, que eles restauram a casa da pessoa como era lá no início. A pessoa fala: poxa, eu entrei aqui, eu achei que eu ia encontrar minha mãe fazendo um café na cozinha e meu pai sentado na sala lendo o jornal, porque ficou tão real que eu estou me sentindo realmente como se os meus pais estivessem aqui. Talvez as pessoas choram porque relembram. Então esse sentimento de nostalgia significa restaurar essa casa como ela era no início. E como é que isso se dá na igreja? Bom, na igreja a gente tem biblicamente no Novo Testamento padrões, regulamentos e doutrinas específicas que os apóstolos viveram e trouxeram isso para as igrejas, seja corrigindo, seja exortando, seja edificando. Então, como é que nós fazemos hoje? Nós, como igreja, temos que ver o que está acontecendo no mundo, ver o que está acontecendo entre as igrejas, abrir o Novo Testamento e filtrar o que tem dentro da nossa igreja com o que está na Bíblia. E quem começou isso? Não fui eu, não. Isso aconteceu lá no século XVIII, né?
lá 1760, 1780, com John Glass, que era um pregador escocês, da igreja presbiteriana escocesa lá, que não se chamava igreja presbiteriana, se chamava só a igreja da Escócia, não é isso? E depois ele vem o genro dele, é um camarada chamado Robert Sandeman, do Sanderemianismo, eu não sei como é que se fala essa coisa em português não, mas esse movimento do Sanderman, vem também porque ele casou com a filha do John Glass, aprendeu tudo com o sogro, justamente essa coisa de ceia todos os domingos, de um governo local, plural, biblicamente constituído, as instâncias da igreja, porque é o seguinte, na igreja presbiteriana que eles estavam vendo, e depois também vem os irmãos Haldanes, o James e o Robert Haldane. Esses homens influenciaram bastante a sua teologia, tanto a escola de Glasgow, que é onde Thomas Campbell e Alexander estudaram, quanto o Walter Scott, que chega alguns anos depois nos Estados Unidos e se torna um evangelista do nosso movimento, o movimento de restauração Stone Campbell, bancado por Alexander Campbell, que casou com uma mulher que era rica e ele ficou rico também, porque ele se tornou o dono da fazenda do sogro dele, ganhou muito dinheiro, fez muito mais dinheiro como fazendeiro do que como teólogo, porque como teólogo ele só investia o dinheiro que ganhava na fazenda. Se tornou um excelente fazendeiro. E ele bancava o Walter Scott, que foi influenciado pelos irmãos Haldanes da Europa. Que coisa interessante, né? Então Deus já vinha trazendo. Então qual é a pergunta do movimento de restauração? A pergunta é, isso está de acordo com a Bíblia? Será que nós não devemos voltar para o padrão bíblico? Então será que nós devemos de fato voltar para esse padrão bíblico? E qual é esse padrão bíblico? Esse padrão bíblico diz respeito ao que Deus revela em Cristo e desenvolve nos seus apóstolos para a igreja do Novo Testamento. Então veja, Deus, Nildo, é um Deus de padrões. Deus é um Deus que ele cria os céus e a terra de maneira no padrão. Veja, Deus não cria logo os animais. Notou isso? Ele cria céus e terra, depois ele começa a criar. E detalhe, ele não cria logo os animais, ele cria toda a vegetação, e depois ele bota o homem. Porque já pensou se a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas no abismo, de repente, e Deus criou o homem. Eu digo, o homem ia ficar onde? Nadando na água. Então Deus criou um padrão. Deus é um Deus de ordem. Então Deus é um Deus de ordem na criação. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus dá ordem. Deus diz, crescer e multiplicar e cuide do jardim, administre. Não é ordem só de não coma da árvore, não. Depois é que ele diz não coma da árvore, que é uma ordem de juízo. Mas antes era ordem de ordenamento, de manter tudo organizado. Deus é um Deus de padrão. Aí você vai para... Aí eles pecam e tal, então você vai para Noé. Deus diz assim, ó, faz um barco aí que eu vou botar... Deus não diz faz um barco, diz, olha, construa uma arca. E a arca tem que ser como? Dá toda a quantidade de coisa, dá o tipo de madeira, dá como é que vai ser a árvore que ele tem que pegar, o tipo de corte da madeira, entendeu? Porque se Deus não desse, a arca afundava. Porque o padrão vem de Deus. Agora, a obediência vem do homem. A ordem vem de Deus, a obediência vem do homem. Mas sempre assim. Deus dá a ordem, a gente obedece se quiser ou não. Noé obedeceu, a arca flutuou e cumpriu o papel dela. São processos de sinergia. Deus tem a salvação, Deus tem a ordem, Deus tem os processos, o homem obedece. Se Deus tem a ordem, Deus tem os processos, mas o homem não obedece, ou seja, o padrão de Deus não é exercido pelo homem, a arca afunda. Entendeu? Então, se você vê tudo isso, aí você tem as 12 tribos, tudo bem organizado, você depois na frente tem os apóstolos. Então Deus vem com essa ordem. Então o que é a igreja? A igreja é o povo de Deus, chamado por Deus, resgatado por Cristo, regenerado pelo Espírito Santo, para cumprir o propósito de Deus na terra e no último dia viver em glória eternamente com Deus. Mas como é que essa igreja ela vive o padrão? Qual é o padrão para a igreja? Então você pega o Novo Testamento e você lê o Novo Testamento, e o Novo Testamento ele dá para você bases para isso. Então, o que o movimento de restauração Stone Campbell visou restaurar? Veja, nós concordamos com todos os credos da reforma, as confissões,
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós cremos no credo niceno, que inclusive diz, creio em um só batismo para a remissão dos pecados. E tem muito evangélico hoje que não fala que crê no credo niceno, mas não crê que o batismo é para a remissão dos pecados. Nós cremos, porque nós cremos junto com esse credo, biblicamente. Não por causa do credo, mas porque esse credo está de acordo com a Bíblia. Porque nós não somos contra os credos e confissões. Nós somos contra o mau uso dos credos, ou os mau usos das confissões. O que acontece lá na Inglaterra, lá na Escócia, perdão, e o que acontece nos Estados Unidos é que as igrejas estavam colocando os credos e confissões acima da Bíblia. E nós acreditamos que credos, confissões e tradição da igreja tem que estar abaixo da Bíblia. O texto bíblico é que fala. Entendeu? Você pega o batismo, por exemplo, de criança, eu sei que eu estou me estendendo, mas você pega o batismo de criança, ou o batismo por aspersão, perdão, e você tem um documento que é a Didaqueide, ali 120 depois de Cristo, e esse documento diz que se você não tem água para imergir, e não pode imergir o candidato, você deve colocar água 3 vezes na cabeça dele. Esse documento é usado pelas igrejas hoje para defender algumas igrejas evangélicas que batizam por aspersão. Mas esse documento não está no texto bíblico, esse documento está na tradição da igreja. Então a nossa guerra é botar o texto bíblico acima da tradição, ou seja, eu não vou batizar por aspersão, porque esse documento não é canônico. No que esse documento está de acordo com a palavra de Deus, por exemplo, diz que a ceia do Senhor era todo domingo, aí eu aceito, porque está de acordo com a palavra de Deus. Mas quando muda uma forma, por exemplo, a forma do batismo, que na palavra grega significa batismo, significa imersão, e rantisma significa aspersão, e aí a gente tem que seguir o que está na Bíblia, e não o que a tradição diz. Então, esses irmãos chegam nos Estados Unidos, então você tem na Pensilvânia os Campbells, você tem no Kentucky o Stone e o presbitério de Springfield, e eles começam a dizer, olha, a igreja não tem que ter instâncias. Vamos resgatar os padrões? Vamos. Como que era o padrão do governo na Bíblia? De cada igreja local. A igreja local era autônoma, congregacional, e ela que colocava os seus próprios presbíteros. Então ela era local, ou seja, não tinha outra igreja, não tinha uma instância maior que mandasse naquela igreja. Ela era instruída pelos apóstolos, e nós temos a instrução dos apóstolos aqui, certo? E esses apóstolos instruem a gente aqui para quê? Para que a gente veja as qualificações desses líderes. Ou seja, a igreja constitui os líderes e a Bíblia qualifica. Ou, primeiro, a Bíblia os qualifica, na verdade, e uma vez qualificados, a igreja vê as qualificações, analisa no texto bíblico e os constitui presbíteros. Então a igreja local ela é governada por presbíteros, homens qualificados biblicamente e constituídos pela igreja. Esse é o governo bíblico. Então a Bíblia te qualifica, me qualifica. A igreja vê essa qualificação e dá o ofício, oficializa, impõe as mãos sobre nós e nos dá o ofício do presbiterato. Então esse é o governo bíblico. Ninguém manda de fora. Cada igreja local se autogoverna, se autossustenta e se autolidera por seus próprios presbíteros e no auxílio dos seus diáconos e na pregação dos seus ministros. Certo? Essa é uma coisa. A outra coisa que eles restauram ali no movimento ali no século XIX é a questão do batismo. Tem os 5 dedos do Walter Scott. Você que não sabe, no movimento de restauração tem esse exercício de 5 dedos, que é fé, arrependimento, batismo, remissão dos pecados e dom do Espírito Santo. Isso não foi o Walter Scott que inventou, não. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro é questionado pelo povo em Pentecostes: o que faremos, irmãos? Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Então tem que ter fé, porque eles creram, porque eles compungiram no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Fé, arrependimento, batismo para quê? Pedro diz: para 2 coisas. Para que o Espírito Santo possa remir você dos seus pecados, ou seja, Jesus remir você, perdoar você dos seus pecados, e o Espírito Santo habitar na sua vida, como igreja. Então eles chamavam isso aí do Evangelho restaurado, lá no movimento de Stone Campbell, certo? O Evangelho restaurado. E a outra coisa é a ceia do Senhor. Você lê muito claro em 1 Coríntios capítulo 10, você lê muito claro em 1 Coríntios capítulo 11, você lê muito claro nos Evangelhos quando Jesus institui esse momento de que a ceia do Senhor não era somente um memorial, não é o extremo de um sacramento onde o pão se torna o corpo de Cristo, como os católicos dizem, mas tem algo espiritual.
diz que aquele que não discernir aquele corpo é réu, ou seja, pode morrer. Então é algo espiritual. Nós cremos, aí eu vou parafrasear aí o nosso querido Dr. Thomas Fife, pai do Jeff Fife, que diz que o batismo nos coloca em Cristo, nos enxerta em Cristo. E a ceia do Senhor, Dr. Thomas Fife diz que nos mantém em Cristo. Então nós cremos nisso, nós cremos nesse evento especial que acontece todo dia do Senhor. Atos 27 diz, porque no domingo estávamos reunidos a fim de quê? Partir o pão. Qual é a finalidade da reunião da igreja? Partir o pão. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, quando vocês se reúnem, não é ser seu que vocês estão comendo, porque realmente não era. Mas a finalidade era reunir para ser do Senhor. Mas Paulo reclama com eles, olha, isso que você está fazendo não é ser do Senhor não. Porque quando vocês reúnem, é para ceia que vocês reúnem. Mas isso aí não é ceia. Então essa é a importância de você trazer esses três valores aí, de um governo bíblico, de um batismo e ceia restaurados, e de ser uma igreja biblicamente simples, que possa seguir os valores e os padrões dos apóstolos do Novo Testamento. Pastor Bruno, como esse movimento, essa igreja chegou no Brasil e como está nos dias de hoje? Bom, como a igreja chegou no Brasil? Primeiramente, a igreja chegou no Brasil em Pernambuco. Pernambuco, meu estado, foi o primeiro lugar onde o movimento de restauração chegou no Brasil, através de dois homens, o Virgil Smith, né? E Orlando Boyer. Orlando Boyer, inclusive, que escreveu o livro Heróis da Fé, que você pode encontrar na CPAD, contando histórias de homens de fé, né? Da história do cristianismo. Muito bom esse livro. Então, como esses irmãos chegaram? Quando eles chegaram na década de 20, no interior do Pernambuco, ali também do Ceará, o que aconteceu? Eles foram bastante impactados com a teologia do avivamento espiritual, do pentecostalismo. E eles avivaram. Em paralelo, lá na Califórnia, estava tendo esse avivamento lá na rua Azusa, né? Do pentecostalismo. E eles se tornaram pentecostais. Raiz, né? Naquela época, raiz. Não Nutella, raiz, né? E aí o que aconteceu é que as igrejas de Cristo, extremamente cessacionistas, cortaram o sustento desses irmãos. E esses irmãos tiveram que se juntar aos assembleanos. Então a Assembleia de Deus ganhou de presente Virgil Smith e Orlando Boyer, dois grandes homens de Deus, foram homens de Deus sempre. O próprio Orlando Boyer recebeu o Davi Sanders, que depois veio para Goiânia, que é o segundo caso que eu vou falar, no Rio de Janeiro, lá na sua casa. O Virgil Smith, já velhinho, foi para Brasília, foi cuidado, ao ponto de ser cuidado, e até quando morreu foi enterrado pelo próprio pastor Davi. Até a sua esposa ainda vive em Brasília. Então, só que esse grupo, eles plantaram muitas igrejas, só que essas igrejas não continuaram como igrejas de Cristo. Elas foram influenciadas pelos assembleanos naquela época e se tornaram Assembleias de Deus, grupos mais voltados realmente a essa tradição pentecostal. Esses grupos, eles se dissolveram ou se misturaram com os irmãos assembleanos e com igrejas mais voltadas ao pentecostalismo. Temos a Igreja de Cristo no Brasil, inclusive do pastor Carlos Queiroz, também João Queiroz, seu pai, lá de Fortaleza, da Igreja de Aldeota. Mas em 1948 chega um ramo também do movimento que se manteve como ramo do movimento, que foi o Lloyd David Sanders. Lloyd David Sanders era um garoto ali do Kansas e de Oklahoma, né, daquela região do centro dos Estados Unidos, região de fazenda, e ele foi estudar em um seminário, hoje é a faculdade de Johnson, lá no Tennessee, em Knoxville. Estudando lá, ele passou por um corredor e viu a futura capital do Brasil, um encarte que tinha lá. Também tinha visto já alguns homens falando sobre missões, e isso estava ardendo no coração dele. E ele decidiu ir para a futura capital do Brasil. Só que a futura capital do Brasil era Brasília, e isso era 1947. E Brasília não ficou pronta até alguns anos depois. E aí o que ele fez? Ele foi para Goiânia. Em Goiânia, lá no bairro de Vila Nova, começou um projeto de alfabetização, pregando para crianças. Pastor Osório mesmo é fruto
deste trabalho, o pastor Osório, que hoje é o pastor mais velho de idade e também de ordenação no Brasil, está vivo, mora em Brasília, lá em Samambaia. Ele está na igreja de Samambaia como pastor emérito, né? O pastor Antônio, que está à frente lá. E o que o pastor Davi Sanders fez? Ele ficou em Goiânia, e quando foi para ir para Brasília, ele começou a levar irmãos dos Estados Unidos americanos para lá. E uma vez eles estavam em um hotel, e a comitiva do presidente Juscelino Kubitschek ia fazer as primeiras filmagens lá, e eles tiveram uma falta de um equipamento. E o irmão da Igreja de Cristo americano que estava lá, ele tinha esse equipamento. E ele forneceu esse equipamento para essas pessoas. E tinha um cara que eu acho que o nome dele era Fernando Saião, Luiz Saião, eu esqueci o nome desse homem, mas era um Saião, era a família Saião, que na época era do grupo lá do presidente. Esse cara ficou tão feliz que deu um cartão ao pastor Davi. Disse, olha, e o pastor Davi disse, olha, eu estou querendo plantar uma igreja em Brasília, a gente está indo para lá também para conhecer, para ver e tal. E Brasília estava naquela coisa no período de as terras lá, né, ainda entulhadas e tal, os lotes sendo feitos. E sabe o que aconteceu? O pastor Davi conseguiu o lote 001, destinado a templos religiosos de Brasília, foi dado a uma igreja de Cristo. Veja como a igreja de Cristo ela vai, Neudo, se tornando parte da história do próprio Brasil. Então, no dia que Brasília estava sendo inaugurada, estava sendo cortada a faixa de Brasília, era o dia que a primeira pá de terra estava sendo colocada também no lote 001 da 305-306 do plano piloto, que hoje é a Igreja de Cristo, do plano piloto, onde o pastor Edson Gouveia está lá. Então veja como isso encaixa com a história da igreja. E aí o pastor Davi, plantando igreja, trouxe vários americanos para o Brasil, Goiânia, Brasília, e o nome dessa missão é Brazil Christian Mission. Essa missão é que eu faço parte hoje dela. E esse homem trabalhou arduamente junto com outros guerreiros, família McAfee, família Fife, a família Halbner, a família Loft e outras famílias, várias famílias que vieram para o Brasil e plantaram igrejas de Cristo, igrejas cristãs, que o pastor Davi, quando chegou em Goiânia para plantar a primeira igreja, ele ficou com medo de colocar o nome de igreja cristã, que é o nome da nossa igreja, na verdade, igreja cristã, porque já tinha uma igreja cristã evangélica lá, e ele ficou com medo de confundir o nome das duas igrejas. E como as igrejas de Cristo tinham chegado lá da década de 20, mas não tinham ficado como Igreja de Cristo, ele decidiu usar o nome Igreja de Cristo e mudou de Igreja de Cristo para de Igreja Cristã para Igreja de Cristo. E assim, desde 1948 que as igrejas têm sido plantadas. Hoje são mais de 1000 igrejas no Brasil todo, que têm feito um trabalho, que tem crescido as bases do movimento de restauração, e nós vamos falar isso quando eu responder a segunda pergunta, como está hoje. E o pastor Davi nos deixou em 2013. E uma coisa que aconteceu é que, lembra que quando o Billy Graham visitou a Inglaterra e visitou a casa de John Wesley, o professor mostrou onde era o lugar onde John Wesley orava. E aí todo mundo foi para o ônibus e o Billy ficou lá orando no lugar onde John Wesley orava, e o Billy dizia: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, né? E o Billy Graham foi um grande avivalista da igreja, assim como o próprio John Wesley. Entrou em lugares que John Wesley nunca sonhou em entrar, países em guerra, comunista e tudo mais. Quando eu fui à faculdade de Johnson, né, no ano passado, o grande irmão, o pastor Valdeci, que mora e ensina ali naquela faculdade, não mora na faculdade, mas mora na cidade da faculdade, eu fui lá e orei de novo, onde o Davi estava dizendo: Senhor, faz de novo. E assim, eu orei, sabe? Nilton, para que Deus fizesse de novo. Para que Deus restaure no Brasil, nas igrejas no Brasil, o desejo de levar isso que nós falamos na primeira parte. Uma igreja neotestamentária, uma igreja restaurada a um padrão, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o texto bíblico, que o coração do homem cada vez mais diminua, mas que a vontade de Deus, claramente expressada na Bíblia Sagrada, seja colocada em prática no corpo da igreja.
que nós possamos de fato olhar para a igreja do Senhor bíblica e tentar nos esmerar e ser aquilo que os apóstolos estavam tentando corrigir nas próprias igrejas bíblicas. Eu sei que nós não seremos perfeitos, eu sei que nós nunca iremos alcançar, mas Jesus orou por unidade. Jesus orou para que nós fôssemos unidos em Cristo e que a igreja ela possa ser unida em Cristo. E se ela é unida em Cristo, ela é unida no padrão que Cristo deu pelos apóstolos, né? E perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos é a própria vontade de Cristo. Jesus mesmo disse, se você crê em mim, você tem que obedecer as minhas palavras, você tem que obedecer os meus mandamentos, né? Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. E o que ele ordenou? Tudo que está no Novo Testamento, Cristo ordenou. Porque foi ele que comissionou os apóstolos, foi ele que chamou Paulo, foi ele que chamou Pedro, foi ele que chamou Mateus, foi ele que chamou aqueles irmãos, né? E o Espírito Santo que inspirou aqueles irmãos para que a vontade de Cristo sobre a sua igreja, aquela que ele diz em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, um pronome de posse. A igreja é de Cristo, a igreja é composta por cristãos, por pessoas que entenderam o chamado, que creram em Jesus, que foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos seus pecados, receberam a habitação do Espírito Santo e vivem em comunidade neste princípio de Cristo. Então, como está a igreja hoje no Brasil? Essa é uma pergunta que, para eu responder, eu preciso responder de duas maneiras. Primeiro, a igreja de Cristo no Brasil, ela está passando por um processo de restaurar a sua identidade. É muito necessário, e agora eu quero falar mais da câmera aqui do que com você, é muito necessário que a gente compreenda que se o Novo Testamento nos deu um padrão, se o movimento de restauração restaurou algumas questões, e somos frutos dos esforços desses irmãos lá nos Estados Unidos, que no século XIX, no século XX, mandaram recursos. Rapaz, quantos terrenos, quantos prédios, quantas formações de pessoas, faculdades, esses homens com os princípios do Campbell no Novo Testamento investiram aqui em nós, para que nós pudéssemos ser expoentes do movimento de restauração e do Novo Testamento, de um cristianismo neotestamentário, de uma igreja do Novo Testamento. Então, o que nós estamos passando hoje é que as igrejas de Cristo no Brasil, elas passaram por fases. Inclusive passaram por uma fase de desapego da história e desapego da doutrina do movimento. E eu acredito que isso foi muito prejudicial, mas foi providencial. Veja, foi prejudicial, mas foi uma providência de Deus. Porque talvez o que Deus estava querendo fazer é o seguinte, é que esse povo vai se afastar um pouco do que esse movimento queria, para que lá na frente eles possam começar a restaurar isso dentro das igrejas, e isso vir de novo com força. Assim como está acontecendo, por exemplo, no meio reformado, onde antigamente você dizer que era calvinista, reformado, era horrível. Hoje em dia, quando você diz que é calvinista, é quase a maioria dos cristãos, porque eles estão trazendo de volta isso dentro das igrejas evangélicas. As doutrinas da graça, você vê o Augusto Nicodemos aí e outros homens cada vez mais como expoentes da fé evangélica. Dentro da igreja de Cristo, nós temos que trazer a restauração. Temos que trazer os princípios da restauração. Então é necessário que as igrejas de Cristo no Brasil, elas escutem esse clamor, de que nós precisamos restaurar os princípios neotestamentários para a igreja. Seja no nosso governo, seja na forma que nós batizamos e recebemos pessoas na igreja, seja na forma que tomamos a ceia todos os domingos para a manutenção dessa igreja de forma saudável. Esse é o meu apelo e é isso que eu estou orando. Então, qual é o problema da igreja hoje? O problema da igreja hoje é amar a igreja conhecendo a sua história. Como eu digo sempre, se você não conhece a sua igreja, se você não ama a sua igreja, se você não conhece a história dela, você nunca vai amar
a sua igreja. Isso é muito importante. Então esse é o contexto do Brasil hoje. Temos que voltar ao Novo Testamento e voltar à restauração e deixar o nosso orgulho de lado, deixar o nosso achismo de lado, deixar o pragmatismo de lado, e não pelo que dá certo, mas pelo que é certo. É por aí. Que benção, pastor Bruno. O senhor tem algumas considerações finais que o senhor queira falar para o pessoal que está aí do outro lado, nos assistindo? Tem alguma mensagem, algo que o senhor tenha a acrescentar que nós falamos? Nildo, sim. Primeiro, muito obrigado por participar. Quero falar que você pode procurar no Instagram, Real Bruno Moraes, ou no Conexão __ Stone Campbell, no nosso Instagram, ou também no próprio Facebook, Movimento de Restauração Stone Campbell, para entrar em contato comigo, para ir na sua igreja, em qualquer lugar do Brasil. Estou aqui em Aracaju gravando essa entrevista. Eu posso ir para qualquer lugar do Brasil, da América do Sul, da Europa, aonde tiver uma igreja de Cristo cristã e queira saber sobre o movimento de restauração, eu estou à disposição. Nós queremos ter nos essenciais a unidade, nas opiniões liberdade, em todas as coisas queremos ter o amor. Queremos falar onde a Bíblia fala, mas queremos calar onde ela cala. Nós não temos nenhum credo, somente Cristo, nenhum livro, somente a Bíblia, nenhuma lei, somente o amor, nenhum nome além do divino. Temos que fazer as coisas da Bíblia, a maneira da Bíblia, chamar as coisas da Bíblia pelos nomes que a Bíblia dá a essas coisas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu trabalho, Nildo, e que Deus continue abençoando esse processo de restaurar o fervor e o amor pela história, doutrina da Igreja de Cristo, igrejas cristãs no Brasil e no mundo, e também do movimento de restauração Stone Campbell. Muito obrigado, nos sigam aí, não sei se o pastor Nildo consegue colocar aqui embaixo aqui as nossas redes sociais, para que você possa nos procurar e também fazer parte. Inclusive no movimento de restauração Stone Campbell no Facebook tem uma série só sobre os slogans, viu? E aí você consegue colocar lá, você consegue compartilhar com seus amigos para mostrar que tipo de igreja é essa. Somos uma igreja genuinamente bíblica, cristã, né, conservadora em seus princípios bíblicos, de uma interpretação histórico-gramatical do texto bíblico. Então é muito importante que nós possamos restaurar isso. Que Deus te abençoe. Vamos avançar no reino de Deus pelos princípios básicos da restauração de um cristianismo neotestamentário, simples e abençoado. Que Deus te abençoe. Espero que vocês tenham aproveitado muito bem esse vídeo. Se esforçamos muito para entregar o que há de melhor para vocês, tá bem? O pastor Bruno é um amigo querido do nosso coração, um homem de Deus, um homem que tem muito a nos ensinar, e ele pegou esse tempo, né, que ele tem tão precioso e veio compartilhar algo da parte do Senhor para as nossas vidas. E nós aproveitamos muito bem e agora estamos documentando isso para que vocês também tenham acesso, tá bom? Faça suas anotações, coloque dentro da sua rotina de estudos e o melhor de tudo, né? Compartilhe com outras pessoas, tá bom? É sempre um prazer estar junto de vocês, compartilhando esses vídeos e fazendo esse trabalho, tá certo? Tá certo? Fique com Deus, um forte abraço no seu coração, até o nosso próximo vídeo, gente. Valeu e obrigado.